chamar agora para abrir o nosso Fórum Uvon, falando de trilogia da excelência, tecnologia, decisões humanas e negócios financeiros sustentáveis, o nosso querido Silvio Meira. Chega aqui, Silvio Meira! Olha aí, pessoal, para quem estava esperando, essa é a hora, Silvio Meira chegando. E olha que ele chega e vai, então aproveitem. Preciso apresentar você? Leio aqui? Não, ou você leio, já se apresenta, eu me apresento, você faz tudo. eu me e tá apresento, tudo eu certo. desenrolo. Eu gosto de gente assim. Leva a sua máquina. É isso aí, tamo junto. Silvio, o palco é seu. É seu? Ó, Fernando. Opa, É boa. seu? Obrigado. Meditou tanto que esqueceu Pois a única é. coisa que interessava até antes da meditação. Eu sou um dos fundadores e cientista-chefe da TDS Company, que é um negócio de estratégias digitais, da Lefil Company, que é uma rede de negócios de marketing, professor extraordinário da Cesar School, Research Fellow na Asia School of Business em Kuala Lumpur e professor emérito do Centro de Informática da UFPE. E eu vou falar de transformações aqui, eu vou falar de transformações pelas quais nós estamos passando. Uma delas é essa. Uma das maiores transformações sociais de todos os tempos é como nós nos reconectamos, como em larga escala nós passamos a estar conectados a partir da chegada da internet em 1995. Esse gráfico, esse histograma é sobre o Brasil. Isso aqui é a porcentagem de brasileiros conectados em rede no ano 2000. Alguma coisa como 3%, 4% dos brasileiros. Essas estatísticas nunca são muito precisas. Mas aqui você tem a chegada de banda larga, mais ou menos, no ano 2000, e você tem uma subida nessa curva de penetração da internet. Ali, em 2006, a gente chega com smartphones, redes sociais, nuvem e software como serviço numa pancada só. E aí você começa a acelerar dramaticamente a penetração da rede na vida das pessoas e dos negócios. Em 2010, você começa um processo de transformação digital que vai mudar mercados, que vai mudar empresas, vai mudar estado, assim por diante. Quando a gente chega em Covid-19, a gente tem isso mais ou menos estabelecido e o mundo se transforma num mundo digital. As dimensões física, digital e social da realidade, elas começam a se confundir, ou a interagir umas com as outras de uma forma bem explícita. E aqui, no fim de 2022, aquele asterisco ali é parte do que a gente vai falar hoje, que é a chegada de inteligência artificial online. Ou seja, é como se a gente, de repente, tivesse um tipo de software que está como serviço online, que passa a ser disponível para todo mundo e criar aquele efeito que todos nós conhecemos da tecnologia online, que teve a maior quantidade de usuários, que chegou primeiro em 100 milhões de usuários em todos os tempos. E aqui está o cenário do Brasil, um país conectado. O Brasil tem alguma coisa como 180 milhões, dependendo de como você medir também, o número talvez seja 150 a 180, ou alguma coisa parecida com isso aí, de pessoas conectadas em redes sociais, e esse número não cresce muito, por exemplo, desde 2017 já, que a gente já chegou em quase toda a população adulta do Brasil. No meio dessa história, como eu estava falando, acontece inteligência artificial. E não por acaso, o principal vetor que habilita a inteligência artificial, como a gente conhece hoje, a atual geração de grandes modelos linguísticos, é o que Raíssa estava falando aqui ainda agora. Tem um paper publicado em 2017 chamado Attention is all you need, que é uma brincadeira com o nome de uma música dos Beatles, chamada, obviamente, All You Need Is Love. E todos os modelos linguísticos que vocês usam por aí, de ChatGPT, Claude, Gemini, Ultra, Mistral, qualquer coisa que vocês estejam usando, depende de um paper publicado em 2017, que tem 123 mil referências bibliográficas, é talvez o paper mais citado dos últimos 20 anos da história da computação, mais citado do que os papers que a gente usou para fundar a internet, basicamente, mostrando como é que você pode e deve prestar atenção massiva e paralela a todas as partes de uma conversa digital, ao mesmo tempo, para dar conta de entradas complexas que demandam respostas complexas. É por isso, por exemplo, que você pode subir uma planilha com 600 mil linhas
para um grande modelo linguístico e perguntar o que está acontecendo aqui? Essa planilha representa o quê dentro desse contexto? E ele consegue responder por causa de atenção. Ou seja, sem atenção, nem inteligência artificial funciona. Mas o que é isso e para onde a gente vai com isso? Tem um report que eu não sei se vocês viram, que foi publicado há pouco tempo, esse aqui, Artificial Intelligence Index Report, publicado pelo RAI da Universidade de Stanford. Nesse report, tem umas coisas interessantes como essa daqui. IA vence, literalmente, são palavras que eu tirei do relatório. IA vence humanos em algumas tarefas, mas não todas. E por aí vai e diz, bom, em raciocínio visual e planejamento em particular, ainda tem dificuldades estruturais muito grandes. Eu pedi para vários modelos linguísticos fazerem um timeline de inteligência artificial desde 1950. Eles não conseguem fazer. Simplesmente eles não conseguem ordenar as datas, eles não conseguem botar as coisas relevantes em cada data, não conseguem entregar uma resposta coerente para uma pergunta extremamente simples, que é qual é o timeline, o que aconteceu com a inteligência artificial nos últimos 70 anos. Mas uma coisa que acontece é que, como todos vocês estão vendo, a inteligência artificial torna os trabalhadores muito mais produtivos e pode levar a um trabalho de muito maior qualidade. A gente tem estudos de todos os tipos que mostram também que inteligência artificial sem a devida supervisão pode levar à diminuição de desempenho. Ou seja, não é sempre que você bota inteligência artificial e o resultado funciona. Isso aqui é como é que a inteligência artificial trabalha junto comigo para fazer o que eu quero que seja feito. Essa é a resposta a essa pergunta, uma ilustração para isso. Eu pedi uma ilustração para isso. Isso aqui é o seguinte, qual é o futuro da inteligência artificial no trabalho? Vejam que a resposta é completamente distópica, né? Ela mistura coisas da revolução industrial, com aviões de cabeça para baixo, com catracas e coroas e correntes, com pessoas subindo numa ferrovia aqui, que é uma escadaria também, quer dizer, a resposta não faz o menor sentido. E quando você pergunta coisas um pouco mais complexas, como qual é a ameaça de inteligência artificial para o trabalho humano na sociedade? Essa foi a resposta dada por um dos modelos linguísticos, que eu não vou dizer qual é, mas onde literalmente você tem, já que você falou em ameaça, você tem inteligência artificial armada e o filtro do modelo não conseguiu tirar essa imagem da resposta. Mas inteligência artificial não veio do nada, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Ela depende de um bocado de outras coisas ao nosso redor. E ela depende da gente entender, por exemplo, o que é a internet mesmo, o que a internet faz, qual é a estrutura fundamental da internet. Se eu estou dizendo para vocês que a gente tem uma coisa que faz, na realidade, com que os grandes modelos linguísticos existam, que é um algoritmo distribuído de atenção, o que é a internet? Ela existe para quê e ela faz exatamente o quê, né? Esse é um mapa da internet há 50 anos. Tinha menos de 50 sistemas, 48 deles nos Estados Unidos, ou 47 deles nos Estados Unidos. Esse é um mapa da internet hoje, só a internet dos cabos submarinos. A internet é basicamente uma rede submarina, quando a gente fala de grandes, ou de interconexões a grandes distâncias, né? São 509 sistemas, em basicamente 14 mil pontos de atracação no planeta inteiro. E a internet é uma rede de conexões. A internet não é uma rede de comunicação. A grande transformação da internet é sair de comunicação para conexões e fazer isso em redes de altíssima densidade e de altíssima escala, né? Você pega um ponto qualquer, você eventualmente tem redes em estrela nesse ponto, mas se conectam cada uma dessas estrelas, eventualmente com centenas, com dezenas, milhares de outros pontos, dependendo do que a gente estiver falando. Por mais incrível que pareça, isso parece com estradas. Isso é um mapa das estradas federais do Brasil, ou de parte das estradas federais do Brasil. E o que estradas fazem, de mais de uma forma, é permitir que centros de distribuição, que estejam em algum ponto, em algum entroncamento de estradas, transportem coisas de um ponto para outro de uma forma mais fácil. Eu crio uma rede em estrela no centro de distribuição e, a partir de lá, eu literalmente distribuo coisas para quem está mais perto de mim. A internet faz exatamente essa mesma coisa. Centros de distribuição de informação fazem com que containers, que dentro tem pacotes, como se fossem carrocerias de caminhão transportando encomendas pelas estradas, levem informação de um ponto para outro e parte dessa informação é código. Parte dessa informação é código. O que significa que eu posso executar código à distância.
A internet cria essa mágica. Até a internet, o código era executado no lugar onde ele estava, dentro de um data center de uma empresa, de um banco. A internet fez com que código pudesse ser executado no lugar onde eu estou. E isso é uma mudança absolutamente radical, porque a gente conectar pontos físicos com a rede, literalmente, não de conexões, mas de comunicações, habilitando o movimento de código, habilitou a virtualização de praticamente qualquer coisa que existisse, publicando código usado por gente no mundo inteiro. Repito, conexões, containers e código sendo transportados por rede. Essa é a mágica da internet, muito pouco entendida até hoje, porque ela faz com que a gente possa construir páginas, aplicações e plataformas não são a mesma coisa que aplicações, são combinações de infraestrutura com serviços, como é que eu armazeno, como é que eu processo, como é que eu distribuo informação, como é que eu busco informação, como é que eu pago coisas dentro da rede, que permite que a gente escreva aplicações, criando um universo, por sua vez, nas aplicações de conexões, relacionamentos e interações, que fazem com que plataformas habilitem comunidades. Isso é um balanço de 30 anos de internet, em poucos slides. Plataformas habilitando comunidades, código sendo transportado em rede, numa rede de conexões, criando um espaço digital. A dimensão física não desaparece, mas quase tudo que estava nela pode ser transformado, pode ser virtualizado por código em rede, e isso também cria uma dimensão social, virtual das nossas relações. O que faz com que a internet transforme, literalmente, na primeira transformação que a gente vê aqui, público em redes e audiência em comunidades. Isso faz com que um monte de coisa que a gente conhecia deixe de funcionar ou passe a funcionar de um jeito completamente diferente, porque plataformas, com suas conexões, relacionamentos e interações, formam comunidades que também têm interações dentro delas, e significados criados por essas interações em comunidades levam a transações que criam os mercados. Nós vivemos num mundo onde plataformas habilitam mercados. Não tem mais quase nenhum mercado, em quase nenhum lugar do mundo, onde as transações não dependam de conexões, relacionamentos e interações, que iniciadas em algum ponto do espaço digital e trafegando nesse espaço tridimensional, alguma hora não resultem em alguma coisa entregue ou transacionada com alguém ou para alguém em algum lugar. Nesse mundo digital, acontece uma revolução. E acontece uma revolução de inteligência. Por isso que eu precisava falar de internet antes. Não dá para você entender o que é que está acontecendo com inteligência artificial agora, se você não souber o que a internet fez do ponto de vista de transformação nos últimos 30 anos, e isso não está bem estabelecido na cabeça das pessoas. Por exemplo, o marketing ignora completamente a transformação de público em comunidades, a audiência em redes. Inteligência, quando a gente pensa em nós próprios, são 3 dimensões. A dimensão informacional, a nossa capacidade de capturar, de processar, de armazenar, de recuperar e usar informação para a tomada de decisão. É o que Raíssa estava falando aqui agora, é o que Fernando estava falando aqui ainda agora. A gente decide o tempo todo. E decisão é, em boa parte, dependendo dessa nossa capacidade de inteligência informacional. A segunda dimensão da nossa inteligência é de socialização. Como é que a gente se articula em rede para resolver problemas que a gente não resolve sozinho? E a terceira capacidade da nossa inteligência, a terceira dimensão, é de autonomia. Da gente ter a iniciativa de fazer ou de parar de fazer coisas, sem a dependência de nenhum agente externo fazendo uma pergunta para a gente ou dando uma ordem. Isso é a inteligência humana. Quando a gente compara a inteligência humana do ponto de vista informacional, de autonomia e de socialização, e a gente mesmo fez esse gráfico, então a gente bota humanos bem aqui em cima, as inteligências artificiais estão bem aqui embaixo. Computacionalmente, para propósito específico, elas são muito sofisticadas para a resolução de certos problemas específicos. Mas quando você pensa em autonomia, por exemplo, as bactérias são mais sofisticadas. Quando você pensa em socialização, as abelhas e as formigas são muito mais competentes. Nesse espaço,
O que aprendizado faz? Aprendizado transforma inteligência individual de cada um de nós em expertise coletiva. E essa transformação não é uma transformação trivial. Ela envolve 4 quadrantes. Como é que a gente cria conhecimento em conjunto, competindo e colaborando ao mesmo tempo como agentes humanos independentes? Como é que a gente desenvolve habilidades dominando técnicas e ferramentas para aprimoramento contínuo? Como é que a gente amplia o capital intelectual para o desenvolvimento sustentável do nosso ambiente como um todo? E como é que a gente cresce como indivíduo e coletivo, como o Fernando estava dizendo, para a gente ter uma sociedade mais justa e mais próspera? Até pouco tempo, eram 2 dimensões da inteligência. Só 2. Cada um de nós e nós em rede. O nós em rede eram redes físicas. Como eu já falei, a internet cria nós em rede virtuais. Nós em rede com grupos de bilhões de pessoas dentro de redes sociais. Isso muda uma parte significativa do jogo. E aí, como se fosse por passe de mágica, apareceu inteligência artificial em rede. Mas não é um e aí tão assim. Porque quando a gente olha historicamente, o primeiro paper sobre inteligência artificial, que é esse aqui, do Alan Turing, foi publicado, como vocês estão vendo, em outubro de 1950. Então, inteligência artificial, a partir do zero, tem 74 anos comemorados daqui a 4 meses. Não é uma coisa que apareceu ontem. E Turing, nesse paper, ele basicamente resolve a agenda de pesquisa que a gente está fazendo hoje. E já no começo do paper, ele chega aqui para dizer o seguinte, fazer essa pergunta que está bem aqui. Será que as máquinas podem pensar? O que leva a gente a ter que definir o que é pensar. O que ele começa a definir exatamente nesse paper daí. Então, não é uma novidade. Mas a novidade é o seguinte, tecnologia ou plataforma não é exatamente o que inteligência artificial é hoje. Inteligência artificial é uma nova dimensão da inteligência. Além das inteligências individuais e sociais, a gente tem uma dimensão artificial para a inteligência, e isso é uma novidade, porque a gente passou a pensar num espaço tridimensional. Além de pessoas, além de grupos de pessoas, tem agentes desincorporados, coisas que não têm um corpo ao nosso redor, que imitam como a gente pensa em função da entrada e da saída. Pouco importando o que é que tem no meio, a gente não pode nem dizer necessariamente que, por exemplo, ChatGPT é uma inteligência artificial, mas se você olhar a entrada e a saída, ele se comporta como se fosse uma inteligência. E aí a gente tem uma linha de futuro digital aqui, que começa lá na década de 70, quando os primeiros computadores entram nas empresas, e hoje, daqui para frente, com 30 anos entre a chegada da internet e a chegada de inteligência artificial em rede, a gente tem uma mudança absolutamente completa de como era que você pensava negócios. De repente, uma parte dos seus, aspas, funcionários ou colaboradores não existe fisicamente. E o que você vai fazer com isso? E esse mundo é um mundo de redes. É um mundo de redes onde inteligência artificial é um serviço. Artificial Intelligence as a Service. É um mundo onde interagem e modificam umas às outras dinamicamente plataformas que criam mercados e comunidades, ecossistemas de plataformas e comunidades, e a inteligência individual, social e artificial num processo de evolução contínua que muda dramática e rapidamente todo o mundo ao nosso redor. Como se fosse assim, está aqui o espaço digital, uma dimensão física, uma digital e uma social. Esse plano do espaço digital e social, ele vem sendo criado por informática, que é computação, comunicação e controle, o uso de informação para tomada de decisão e ação à distância, há 50 anos, em escala, desde a década de 70. Isso são teorias que vêm da década de 30, ou seja, há 90 anos essa coisa está acontecendo, em boa parte sem a gente perceber, até a chegada da internet.
tudo que a gente faz aqui, na realidade, é quase só como se fosse a dimensão informacional da inteligência individual de cada um de nós, que ela em si é apenas a dimensão individual do espaço das inteligências. Esse espaço das inteligências individual, social e artificial, ele influi e interfere de volta no espaço das nossas performances e faz com que todo esse conjunto passe a evoluir continuamente e basicamente fora do controle de seja lá quem forem os atores de cada um dos espaços. A gente está vivendo no começo dessa espiral aqui agora. A gente está mais ou menos aqui, ó. Ainda nem começou de várias formas. A gente está começando a ver inteligência artificial em rede começar a influir na vida das pessoas, dos grupos, das organizações, dos mercados e da sociedade. Como é que a gente faz para viver nesse ambiente? Ou para viver em paz, ou de forma equilibrada e harmoniosa nesse ambiente? Talvez a gente tenha que pensar estrategicamente. Lá na TDS Company, 5 dos nossos pesquisadores, junto com 4 inteligências artificiais, escreveram há quase um ano esse texto, Inteligências Individual, Social e Artificial, um novo espaço estratégico para criar, colaborar e agir. Ele está nesse QR Code, que também é esse aqui. E lá a gente defende que para que a gente tenha um equilíbrio no futuro, um equilíbrio com essas inteligências abstratas, a gente tem que reconhecer que inteligência artificial é uma dimensão da inteligência. Não é um aplicativo, não é uma tecnologia, não é uma plataforma. É uma dimensão de inteligência. A gente tem que respeitar a inteligência das pessoas. Em última análise, tudo que a gente vai fazer é com e para pessoas. A gente tem que promover a inteligência dos grupos de pessoas. Nós, em grupo, sabemos muito mais do que nós sozinhos. Nós temos que fazer uso responsável da inteligência artificial. Responsável é a palavra-chave aqui, e ela estará no centro de todos os debates do futuro. A gente tem que promover a interação ativa entre as 3 inteligências. A gente tem que ter um posicionamento inovador. Inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Se você não mudar o seu comportamento em função da chegada de uma nova dimensão da inteligência, o que vai acontecer é o que aconteceu com tantas empresas, negócios, executivos e pensadores, quando da chegada da internet. Chegou a internet, em vez de fazer uma transformação digital, reescrever os processos, em função de novas possibilidades, as pessoas digitalizaram os processos legados. Ninguém que fez isso se sustentou, e os últimos, entre os que não fizeram isso, ou que fizeram isso mal, estão indo embora agora. Por fim, a gente vai ter que promover ética digital numa escala que a gente nunca pensou. Na TDS, a gente fez uma plataforma para fazer exatamente isso. Uma plataforma que articula as inteligências individual, social e artificial para fazer o que os humanos fazem o tempo todo. Colaboração criativa, resolução de problemas e tomada de decisão exige gente em rede colaborando. A gente fez uma plataforma para fazer isso, está em strategia.digital ou nesse QR Code, e essa plataforma articula as 3 inteligências, e um exemplo disso está aqui, ó. Um squad de agentes inteligentes, ou seja, vários deles em conjunto, discutindo o meu livro de estratégia. Tem um livro meu aí chamado O que é Estratégia, está na Amazon, vocês procuram lá. E esses agentes aqui, no meio de um processo de aprendizado qualquer, a partir de um texto de introdução sobre estratégia, derivado do livro, feito por um outro agente, estão tentando, junto com humanos, responder essa questão aqui, considerando as múltiplas facetas da estratégia, parará, discuta o livro. Eles estão trabalhando com humanos aqui para criar uma síntese de interesse daqueles humanos em particular sobre o que é estratégia. Mas isso é o quê e o como. O problema é o para quê. Para que a gente vai usar isso nas organizações? O grande desafio organizacional não é aprender inteligência artificial, é aprender com inteligência artificial. Porque nós vivemos no mundo agora onde as organizações não são de
conhecimento. Elas são de aprendizado, porque conhecimento é uma coisa dinâmica. Os negócios são de conhecimento, obviamente na era da informação e do conhecimento, mas conhecimento depende de aprendizado. Esse é um dos papers menos lidos e mais relevantes de toda a nossa era digital, ou figital, se vocês quiserem, de Nonaka e Takeuchi, de 1995, e talvez vocês devessem ler esse paper. Chama A Companhia que Cria Conhecimento, basicamente, o paper. E o que é isso aqui? Eu fiz um resumo em um diagrama desse paper aqui. Todo negócio começa com conhecimento tácito, com conhecimento implícito. A gente captura, cria ideias, e a gente socializa interagindo, cria um loop e começa a entregar valor de alguma forma. A partir daí, a gente continua com esse conhecimento de forma tácita, mas começa a organizar isso aqui. E começa a organizar para fazer uma coisa, para formalizar e tornar esse conhecimento externalizável. A organização começa a ser explícita e o conhecimento nela pode ser auditado em termos de performances. Pode passar por processos de padronização. Quando a gente evolui ainda mais essa organização, a gente eventualmente começa a identificar o que pode ser compartilhado ou selecionado para ser compartilhado e formalizado novamente, num loop bem mais amplo de conhecimento formal, de conhecimento explícito, pelo qual todas as organizações de grande porte passam o tempo todo. Você formaliza, identifica o que é que pode ser compartilhado com o mundo externo, na forma de produtos e serviços, por exemplo, seleciona o que é que tem que ser mais formalizado para identificar o que pode ser distribuído externamente à organização ou transformado em padrões e processos dentro. Alguma hora, você chega num ponto onde você vai selecionar o que precisa ser adaptado e internalizado, de novo, como conhecimento experimental, como aprendizado, para ser, de novo, parte de um processo de criatividade, de captura, de interação, que vai levar a sua organização a mudar o comportamento, a inovar. Esse é um processo, obviamente, interativo, iterativo e incremental, que depende de conhecimento, de inteligência, mas da sua capacidade de aprender, de mudar o que você sabe, e as organizações que não passam por essa linha aqui, obviamente que não se formalizam, não crescem. Mas as organizações que, por sua vez, não passam por essa linha aqui, que é quando eu começo a mudar o meu comportamento do ponto de vista de conhecimento aplicado como negócio, elas não sobrevivem. O tempo todo você está entre crescer e sobreviver, crescer e sobreviver, crescer e sobreviver. O mundo inteiro, por causa de uma falha em fazer isso estrutural, na vasta maioria das organizações, especialmente nas melhores delas, o mundo inteiro tem menos de 1.250 organizações criadas antes do ano 1250. E foram criadas, obviamente, dezenas de milhares delas. A maioria das cidades brasileiras não tem nenhuma empresa que tenha mais de 100 anos, ou seja, 4 gerações dos negócios. Empresas, negócios de todos os tipos, aparentemente, por uma falha estrutural em entender esse processo aqui, não foram criadas para sobreviver, elas foram criadas para desaparecer. E a falha está aqui, ó. Principalmente quando a gente tem grandes sistemas de informação ao nosso redor, grandes modelos linguísticos, que são baseados numa técnica chamada aprendizado, em particular, aprendizado de máquina. Era bom que a gente considerasse que todo negócio, e nós nos negócios, estamos no negócio de aprender. Que aprender é um processo contínuo da vida inteira e online. E a gente tem que se acostumar com isso. Que todo negócio tem que ser uma boa escola. Tem que estar aprendendo o tempo todo. Uma escola não é um lugar onde se ensina, é um lugar onde se aprende. Todos os negócios sustentáveis se organizam como escolas, onde se aprende, não é onde se ensina.
Ensinar, a gente ensina a pets. Numa escola, todo mundo aprende, principalmente os professores, que são apenas criadores de oportunidades de aprendizado. Boas escolas conectam educação com experiência. Isso quer dizer competências com habilidades. Os bons negócios conectam descoberta com entrega, pesquisa com desenvolvimento. E todos os negócios que aprendem são escolas de fazer. E de fazer muito mais rápido. Mas tão rápido que para a maioria dos negócios que existem hoje, muito provavelmente a combinação de plataformas com ecossistemas e o universo das 3 inteligências vai praticamente zerar as possibilidades deles irem para o futuro. Quem não ficar extremamente esperto, quem não prestar atenção aos grandes desafios que a gente tem hoje, vindos de inteligência artificial, tem o risco imediato de sumir do mapa. Por causa desse gráfico aqui, ó. Isso é o índice de performance de inteligência artificial contra o topo da performance humana. Estamos olhando para isso aqui, ó. Isso é o baseline humano. Os melhores humanos fazem isso aqui no nível 100%. Então, você começa para uma gama imensa de problemas com inteligências artificiais que já vem de lá de trás, não é uma coisa que começou hoje. Esse primeiro aqui é classificação de imagem. Classificação de imagem médica, por exemplo, que é esse ponto que a gente está vendo aqui, inteligências artificiais bateram humanos ali em 2015. Isso é um problema específico. Você pega uma imagem de tomógrafo, já é verdade que não tem humano para competir com inteligência artificial. Mas a curva que preocupa aqui é essa, ó, que essa carinha aponta aqui de trás. Isso é a resolução de problemas matemáticos complexos. A gente começou a fazer isso com inteligências artificiais, com grandes modelos linguísticos, há 2 anos. E a taxa de resolução dos problemas era 10%. E a gente chegou, em 2023, em alguma coisa perto de 95%, batendo quase todos os humanos, e os últimos modelos de 2024 batem todos os humanos. A gente vai ter que redefinir o que é ser humano. O que é pensar? O que é inteligência? O que é tomada de decisão? O que é autonomia? Para fazer isso, a gente vai ter que prestar muita atenção numa coisa extremamente básica, que é o futuro, que é o tempo que a gente tem, que é quanto tempo a gente tem para fazer o que a gente tem que fazer. E para fazer isso não é um assunto nem de pressa, nem de desespero. É como é que a gente presta atenção nas coisas que a gente tem que resolver. Muito obrigado e bom dia.